Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos Senhores Secretários Regionais, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, minhas Senhoras e meus Senhores. Nesta fase adiantada do debate sobre o Estado da região, muito já foi perguntado e esclarecido. No entanto, há sempre a necessidade de sublinhar algumas questões pela importância que encerram e pelo ruído que alguns interesses menos claros potenciam em seu redor. Na área da educação, da parte de alguns partidos e de alguns sindicatos, não raramente o ruído faz-se sentir com muita estridência, quando não estão no poder, é claro, porque quando têm ascendência sobre o Ministro e as suas políticas, o silêncio é de ouro e a desmobilização é total. Vou abordar o estado da educação na região, onde temos autonomia para definir um rumo e adotar medidas específicas. No entanto, alguns aspectos destas políticas sofrem incontornavelmente a influência de opções governativas nacionais que se aplicam a todo o território e sobre estas terei igualmente de me pronunciar. Ninguém tem dúvidas que a educação e a formação são alicerces estratégicos do futuro. Trata-se de uma das matérias mais importantes e mais estruturantes para o nosso futuro coletivo. O desenvolvimento de novas competências e a ampliação das já existentes são prioridades inequívocas dos nossos dias. O investimento na educação e na formação associa-se ao reconhecimento de que destas depende o avanço e a modernização das sociedades no atual contexto de globalização em que vivemos. A informação e o conhecimento representam invariavelmente fatores estruturantes das comunidades mais avançadas. As orientações políticas no quadro da União Europeia visam aumentar o nível educacional das crianças e jovens das diversas origens sociais e reduzir as diferenças que separam aqueles que provêm de famílias desprovidas de capitais económicos e escolares dos seus pares oriundos de famílias mais favorecidas, de meios sociais mais favorecidos. Pretende-se, deste modo, dotar as novas gerações de competências amplas e renováveis que lhes permitam mobilidade profissional e geográfica no presente quadro da economia global. A escola deve ser o meio privilegiado de produção de competências e qualificações. É através desta que se desenvolvem estratégias de promoção da igualdade de oportunidades e de extinção de dinâmicas continuadas produtoras de diversas formas de exclusão social. As evidências que resultam da análise do sistema educativo português, em particular as baixas frequências aos níveis educacionais mais avançados e as reduzidas taxas de conclusão dos vários ciclos de estudo, confirmam um processo lento de democratização do ensino quando comparado com outros países. Assistiu-se a uma generalização concreta do acesso à escola, como reflexo de um processo intenso de promoção alargada da educação, mas os resultados ainda não são satisfatórios. Quando se comparam as diferentes taxas europeias quanto ao abandono escolar, verifica-se um desfazamento significativo em Portugal, com registros de taxas de abandono muito superiores à média europeia. A promoção de políticas visando reconfigurar o atual panorama educativo em Portugal apresenta alguns resultados já evidentes, como a diminuição do abandono escolar e o aumento do número de inscritos em cursos profissionalizantes, a obrigatoriedade de frequência do ensino pré-escolar, a extensão do ensino obrigatório até 12 anos de escolaridade e a disponibilização de bolsas de apoio aos estudantes e famílias com menos recursos socioeconómicos. São medidas que visam posicionar melhor a população portuguesa no mercado de trabalho global e, consequentemente, melhorar significativamente as condições de desenvolvimento do país. Minhas senhoras e meus senhores, na região, a necessidade de termos um bom sistema de educação ainda é mais importante e urgente, pois necessitamos de recuperar déficits de formação do passado e corrigir assimetrias cognitivas e socioculturais. Aplicamos 340 milhões de euros neste setor por ano em despesas de investimento e de funcionamento. Este montante, que atinge cerca de 25% do orçamento da região, tem de ser muito bem rentabilizado em benefício da melhor qualificação e formação dos nossos alunos. Ao contrário das acusações distorcidas e inverdadeiras tantas vezes feitas pela oposição, não se processou nenhuma redução de verbas afeitas a esta área. Pelo contrário, definiu-se esta área como uma das prioridades em termos orçamentais. Em bom rigor, não só na região, no país em geral, existe um investimento na educação, em termos percentuais, em montantes superiores aos dos outros países da zona euro.
A despesa em percentagem de PIB em Portugal é superior em cerca de 1%. A comparação com os indicadores europeus revela a incongruência entre o excesso de despesa e a insuficiência de resultados. Na área da educação, as opções têm de ser no sentido da racionalização dos recursos dirigidos à promoção de uma gestão eficiente do sistema, com menores custos e maior qualidade. Mas não é necessário reduzir apenas os custos para termos ganhos de eficiência. É igualmente importante dar estabilidade ao setor, prosseguir as boas políticas que vinham a ser adotadas, algumas delas já com resultados visíveis, atente-se à recente baixa das taxas de retenção pelo segundo ano consecutivo. Fruto das políticas adotadas pelo Governo da República anterior, os chumbos caíram pelo segundo ano consecutivo em todos os níveis do ensino básico e secundário. As reversões que predominam o atual Governo Socialista da República só vêm piorar um cenário que de si já não é famoso. Influências ideológicas extremistas levam à penalização dos mais carenciados. Falta de visão imposta pela defesa de um igualitarismo acéfalo de consequências nefastas. Com a redução da exigência na avaliação e com a tolerância nas faltas de disciplina, não se democratiza o ensino. Apenas se desvaloriza a formação obtida e se acentua a tendência da sociedade portuguesa para ignorar o valor das qualificações. Cria-se instabilidade e potencia-se o fracasso. Temos de fomentar uma cultura de exigência e não a política do facilitismo, que não abona a ninguém e penaliza maioritariamente os mais desfavorecidos que não dispõem de alternativa de apoio. O pior que se pode fazer é facilitar para agradar e ludibriar estatísticas. O que é necessário é reforçar o apoio, particularizar o acompanhamento, exigir ajudando e não criando ilusões. O principal desafio é o da qualidade. Uma boa formação é o que permite aos nossos jovens e ao nosso país encarar o futuro com confiança. Não foi por acaso que o Governo definiu desde o início uma estratégia centrada em dois grandes objetivos essenciais para o futuro da região, aliás, já aqui referenciadas pelo Sr. Secretário da Educação. Melhorar o rendimento e a aprendizagem dos alunos e aumentar os casos de sucesso escolar, reduzir o abandono escolar. Minhas senhoras e meus senhores, em pouco mais de um ano de governo, muitas metas já foram cumpridas. Do conjunto de objetivos apresentados no programa de governo para a legislatura, que têm vindo a ser gradualmente implementadas, não podendo debruçar sobre todas, destacarei algumas pela sua importância, pertinência e atualidade. Em primeiro lugar, tenho de destacar que o Governo tem vindo a dar corpo a estes objetivos num clima de concertação e diálogo com todos, e em particular com os professores, enquanto parceiros indispensáveis e permanentes na definição de meios, esforços e caminhos pedagógicos e com a preservação plena da autonomia das escolas. Falando na autonomia das escolas, aproveito desde já para, conforme já foi noticiado ontem, e também o Sr. Secretário aqui já se referiu a este caso, louvar as escolas básicas de segundo e terceiro ciclos do Caniço e do Estreito de Câmara de Lobos, que desenvolveram o denominado Projeto Mais, com extremo sucesso, logrando reduzir substancialmente as taxas de redução. As escolas têm autonomia para dinamizar projetos que permitem combater os problemas específicos com que se confrontam. Estas duas escolas conseguiram baixar taxas de retenção de 21% para 3%. O Governo propôs incentivar a implementação dos projetos próprios de cada escola e os resultados positivos aparecem. Diga à oposição o que disser. A afirmação do potencial criativo e empreendedor dos jovens é outro vetor de importância fundamental que o Governo se propôs fomentar e que tem vindo a ser implementado com muita visão estratégica. É fundamental que a escola proporcione, em todos os níveis de ensino, uma cultura favorável à aquisição de conhecimentos e ao desenvolvimento de atitudes, capacidades e valores promotores de um espírito empreendedor, nomeadamente planeamento, organização, responsabilidade, liderança, visão de futuro, assunção de riscos e resiliência. Este é um instrumento fundamental para uma promoção do futuro autoemprego e da iniciativa individual e da criação de postos de trabalho em geral. Atualmente, o empreendedorismo é entendido como um motor do desenvolvimento económico de um país e, por isso, é considerado uma competência-chave a ser desenvolvida na escola. Minhas senhoras e meus senhores,
O Governo propôs a garantir o direito universal à educação e ao sucesso educativo. E nessa senda adotou logo no início do seu mandato uma medida importante nesse sentido, que também já foi aqui referida pelo Sr. Secretário. A dotação de fundos provenientes dos apoios ao desporto profissional na ordem de €500 mil permitiu reforçar os benefícios atribuídos às crianças da região com mais carências através do reforço da ação social escolar. Outros dos objetivos a destacar são o aperfeiçoamento dos concursos para recrutamento de pessoal docente e a reorganização da rede escolar. Recentemente aprovamos um novo diploma que regula o recrutamento do pessoal docente. Este Governo optou por um regime no sentido de tornar o processo de colocação concursal mais simples, mais justo e equitativo, apoiado no critério da graduação profissional. Este regime vem permitir às escolas disporem atempadamente dos professores que necessitam. Mais uma vez, o ano letivo iniciar-se-á sem sobressaltos num ambiente tranquilo. Uma maçada para quem faz da agitação a sua principal atividade política. Por fim, a rede escolar. O Governo propôs a continuar a reorganização do parque escolar, aperfeiçoando com ganhos para todos. O efeito da queda demográfica que afeta a região, tal como acontece no país e na Europa, obriga a que se procure garantir a todos os alunos a integração em classes e números equilibrados. Não faz sentido manter situações de turmas com vários níveis de ensino e um número reduzido de alunos em cada ano. Também já foi aqui referido pelo Sr. Secretário. Essa realidade obriga os professores a uma dispersão por matérias e conteúdos. Por outro lado, os alunos são vítimas de uma acentuada privação no processo de socialização. A reorganização da rede escolar assenta em critérios de natureza pedagógica, colocando em primeiro lugar o interesse dos alunos e a facilitação do trabalho dos docentes, otimizando o processo de ensino-aprendizagem. Para que fique claro, as fusões das escolas que vão ocorrer não acarretam nenhum despedimento. A questão da redução de turmas, assim como tantas outras, acolhe da oposição uma posição variável, consoante se verifique na região, ou seja, da alçada do Governo da República. Vejamos. Na semana passada, podemos ler no jornal O Público que o Ministério da Educação admite a redução de 1000 turmas no próximo ano letivo. A justificação apresentada é que a redução decorre da redução demográfica. Foi também dito que o processo de carregamento e validação de turmas só encerra no final de julho e que só no fim se saberá ao certo quantas turmas daí resultarão. Na Madeira, quando se diz que a diminuição demográfica impulsa uma redução do número de alunos e, consequentemente, a obrigação de redefinir o funcionamento de algumas escolas, os partidos da chamada geringonça acusam de imediato o Governo de privilegiar perspectivas economicistas da política educativa. Quando o Governo Regional diz que antes de começar o ano letivo os professores terão conhecimento das suas colocações, chovem críticas e avançam-se as acusações de atraso. O que para a esquerda é normal no continente, para essa mesma esquerda na Madeira é considerado economicismo, atraso, injustiça, um infindável rol de impropérios. Mas estes partidos de esquerda já não acham o mesmo quando o Ministro da Educação anuncia que o novo programa de tutores que irá substituir os cursos vocacionais no ensino básico será ministrado pelos professores que existem nos agrupamentos com horários incompletos, que poderão ser deslocados para esse serviço, poupando assim 15 milhões de euros, que custaria, se fosse necessário, recrutar docentes contratados para esse efeito. Esta dualidade de critérios coloca à evidência que a discussão sobre estas matérias por parte da oposição está enviesada por preconceitos ideológicos e políticos claramente distorcedores da realidade. Não posso terminar sem fazer referência a dois importantes investimentos deste Governo na área da educação, as novas escolas do Porto Santo e da Ribeira Brava. Termino salientando e louvando o esforço da Administração Regional para manter a qualidade de intervenção junto da população com necessidades educativas especiais, sempre na procura da concretização da sua política de inclusão, bastas vezes injustamente criticada por alguns partidos. Muito obrigada.